Bom, pessoal, nessa aula de hoje aqui eu quero mostrar para vocês algumas técnicas que no caso vocês podem utilizar para estar lidando com a procrastinação, né? Basicamente, você quer fazer algumas coisas aí e não consegue fazer exatamente porque procrastina, deixa para depois, não é? Então, as pessoas que de uma certa forma sofrem de procrastinação, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer atividades difíceis, nas quais geralmente elas têm que se concentrar bastante. E isso é um problema. Isso é um problema porque você precisa fazer essas atividades, não é? E logicamente acaba por não conseguir, né? Então, nessa aula aqui eu quero te apresentar algumas técnicas interessantes que, de uma certa forma, pode te ajudar, tá? Uma das técnicas que eu gosto muito é a projeção de facilidade aumentada da tarefa, tá? Então, olha só que interessante. Às vezes, não fazemos a tarefa porque superestimamos a dificuldade dela. Imaginamos que ela será muito difícil. Não é? Isso é fato, né? A gente, de uma certa forma, cria uma imaginação da dificuldade da tarefa, né? A gente aumenta a dificuldade da tarefa, fazendo com que, de certa forma, a gente não consiga ter uma certa motivação para implementar, já que a tarefa é muito difícil, ela vai custar muito, né? Essa percepção de custo, né, muito grande que a gente acaba fazendo, ela é péssima. Né? Ela é péssima porque, de uma certa forma, ela nos faz não ter a capacidade de empreender a tarefa. Exatamente por essa percepção de custo aumentada que a gente, de uma certa forma, tem. Né? Então, imaginar a tarefa como mais fácil e afirmar para si mesmo que é mais fácil torna a tarefa mais fácil. Né? Isso aqui é extremamente importante. Quando você afirma para você, essa tarefa é fácil, eu consigo fazer, ela tende a ter um peso menor do que ela teria com a percepção de que ela é difícil. Né? Então, de uma certa forma, você consegue fazer. Né? Então, como aplicar a técnica? Repita para si mesmo que a tarefa é fácil e você consegue. A autofala induz o pensamento. Isso aqui é importante, tá? Porque a autofala ela é importantíssima para que você induza o pensamento de que a tarefa é fácil. Então é importante você ficar repetindo para si mesmo, né, o fato de que a tarefa é fácil. Né? Essa tarefa é fácil, eu consigo fazer, eu dou conta. Essas afirmações elas são importantes para criar essa percepção de facilidade da tarefa. Tá? Então, se você está imaginando uma tarefa muito difícil, você vai entrar em modo de economia de energia. Né? Inclusive, foi uma das coisas que eu anotei aqui. Imaginar a tarefa como difícil te coloca no modo de economia de energia. É por isso que você não consegue fazer a tarefa. Porque entrando no modo economia de energia, você não consegue despender a energia necessária para a realização. Então, é necessário que para a realização de qualquer tarefa, você tenha um despendimento, né? Você tenha você libere energia. Porque se você não fizer isso, seu corpo vai entrar naquele modo aquele modo fadiga, aonde ele de uma certa forma vai economizar extremamente a, a, a ação, né, as medidas que você poderia tomar para resolver aquele problema, para lidar com aquela situação. Então, uma coisa interessante que eu mesmo faço aqui é dividir para conquistar. Tá? Por quê? Porque isso vai criar uma percepção mais você vai criar uma percepção melhor da tarefa. Você vai torná-la mais fácil diante do seu campo de visão. Né? Então, quebre a tarefa em pequenas metas que fiquem mais fácil realizar no dia. Isso é importantíssimo. Quer escrever um livro? Ao invés de focar nas 200 páginas que tem que escrever, por que não focar em escrever apenas uma página por dia? Não é? Então, seja lá o que for fazer, comece com pouco, mas comece um passo sempre será melhor do que nenhum, né? Mas comece, um passo sempre será melhor do que nenhum. Então, seja lá o que você for fazer, você apenas dê o primeiro passo, tá? E o segundo em sequência, o terceiro em sequência, mas não fique com o todo na cabeça. Concentre-se apenas no primeiro passo. Bom, vamos dar esse primeiro passo aqui. Vamos escrever. Quer escrever um livro de 200 páginas? Vou escrever a primeira, não é? Então, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Ou concentre-se nos capítulos, né? Vou escrever o primeiro, vou escrever o segundo, vou escrever o terceiro. E por aí vai. Tá? Isso tende a tornar as tarefas melhores de ser executadas.
tá bom? Então, essa projeção de facilidade aumentada da tarefa, ela é importantíssima. Vamos para a segunda aqui. A segunda é a percepção clara da recompensa. Essa também, tá? Todas as estratégias que eu vou passar aqui para você, elas são importantes de certo modo, tá? Mas a percepção clara da recompensa, ela, de uma certa forma, gera uma motivação para você agir, assim como a projeção da facilidade aumentada da tarefa, tá? Então, a projeção clara da recompensa, ela vai trazer com clareza o que você vai receber após concluir aquela tarefa. Então, como você vê o que está fazendo? Isso é importante, né? Como você vê o que você está fazendo? Tem preguiça de estudar? Ó, sabe que o estudo leva os homens a sabe que o estudo leva os homens medíocres a serem melhores. Isso aqui é uma coisa importante de você ter em mente. Saber que o estudo leva os homens medíocres a serem os melhores. Né? Por quê? Porque quando você tem essa ideia de que você está se tornando melhor por meio do estudo, isso de uma certa forma traz um senso, você atribui um senso maior, né, de valor, você atribui um senso de valor maior ao estudo. Não é? E logicamente você tende a despender mais energia para aquilo, já que aquilo está te tornando melhor. Então, quando você tem uma percepção clara da recompensa, você tende a realizar a tarefa com mais facilidade, com mais empenho. Por quê? Porque você sabe que você vai obter um retorno, não é? Em cima daquilo. Então, não há como obter um resultado desejado sem o estudo. Entende? Se você quiser ser rico, vai ter que estudar. Se quiser ser trincado, vai ter que estudar como ser trincado, ou vai ter que pelo menos trabalhar, né, fazer aquilo que precisa ser feito para ser trincado. Quer ser mais inteligente? Vai ter que estudar. Então, somente com estudo é possível atingir essas metas, né? Isso é uma coisa importantíssima, tá? O que fiz aqui? Fiz você perceber as vantagens que tem em estudar. Isso por si só aumenta a sua motivação pelo estudo. Tá? Então é exatamente isso. Tá? Você tem que perceber as vantagens daquilo que você está fazendo. E isso por si só já vai ter um impacto profundo no teu estado motivacional. Tá bom? Então, como aplicar? Pergunte-se, o que vou ganhar com essa ação? Tá? O que você vai ganhar com essa ação? Isso é uma pergunta que ela tem que estar presente em qualquer início de tarefa. Tá? Qualquer início de tarefa, você tem que fazer essa pergunta. O que eu vou ganhar com esta ação? Por quê? Na percepção dos ganhos, vai acontecer exatamente isso que a gente acabou de falar. Tende a sua motivação, ela tende a crescer. Liste tudo que você irá ganhar fazendo o que se está fazendo e com a percepção clara das vantagens terá mais força para realizar. Né? Claríssimo aqui. Então, potencialize a técnica. Imagine você com a recompensa já obtida. Tá? Isso aqui é importante porque nessa parte você vai potencializar a técnica, vai atribuir mais força a ela, mais poder de gerar motivação. E como você vai fazer isso? Usando a imaginação. Não tem nada mais potente, tá? que a imaginação para isso aqui. Porque a imaginação ela traz um conjunto de imagens que de uma certa forma tem um impacto muito grande no teu estado emocional e motivacional. Então, quando você imagina, né, por exemplo, eu quero ter o tanquinho, né, o famoso tanquinho. Então você imagina o famoso tanquinho já em você com o famoso tanquinho na frente de um espelho qualquer, não é? Então você de uma certa forma já começa a despertar uma motivação para ir em busca daquele tanquinho. Né? Você está visualizando ele, imprimindo ele. Né? Isso é importantíssimo, tá? Isso é importantíssimo porque isso verdadeiramente, já testado e comprovado, tem um impacto na tua motivação. Imagine você com um saldo bancário que deseja, caso você queira dinheiro, né? Imagine você com um shape que deseja, caso você queira o shape. Imagine você sendo o que está buscando ser, né? Então, esse é o caminho aí. Se você está realizando uma ação que irá te levar a ser rico, imagine-se com a riqueza em sua posse, você em Dubai ou com o carro dos sonhos. Isso é importante para que você consiga despertar a motivação necessária para empreender qualquer tarefa na vida, tá? Isso vale para qualquer tarefa que você for
empreender. Inspiração diária, isso é uma técnica que eu uso muito e ela é extremamente valiosa. Pegue qualquer conteúdo que te inspire e assista ou leia todos os dias. Tá? Aristóteles tem uma frase muito importante que ele diz: nós somos aquilo que nós fazemos todos os dias, né? E eu, baseado nesta afirmação aristotélica, né, de Aristóteles, eu desenvolvi a minha própria afirmação. Você é inspirado por aquilo que você vê todos os dias, tá? Então, aquilo que você vê todos os dias fala muito sobre você, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você acompanha todos os dias fala muito sobre você. Se você todos os dias ouve algum áudio motivacional, né, certamente aquilo tende a impactar você de uma certa forma. Né? Você está o tempo todo com aquela comunicação rolando na mente, e quando você já não está mais ouvindo os áudios, pode ser que você esteja com aquele áudio rodando em background, né, lá na sua mente. Isso é importante porque aquilo que é dito no áudio fica reverberando, né, e certamente tem um impacto bem forte na tua mentalidade, no teu estado emocional, o que é extremamente importante nesse momento. Então, você ouvir áudios motivacionais, pegar alguns vídeos acerca de coisas que você quer, né? Talvez você queira algum dia comprar uma mansão, pegar um vídeo de uma pessoa que ela comprou uma mansão e está mostrando a mansão, pode ser relevante, né? Porque você ali, de uma certa forma, está contemplando uma conquista de um outro, mas imaginando ela como fosse sua, não invejando, né? Mas imaginando ela como se fosse sua. Então, esses vídeos, esses conteúdos, eles podem te ajudar certamente a desencadear aí uma força para buscar aquele objeto de desejo, né? Então, não importa o conteúdo, mas o sentimento que ele gera. Isso aqui é uma regra importantíssima. Não importa o conteúdo, mas o sentimento que ele gera. O desejo de fechar o desejo de fechar aquele vídeo e ir atrás do seu objetivo, tá? Então, é exatamente isso que o conteúdo ele precisa gerar em você. Esse desejo de, não, vou fechar o vídeo e vou começar a trabalhar na direção desse objetivo. Né? E assim que você sentir esse sentimento, já se atira logo na tarefa. Tá? Sentir o sentimento de inspiração, de querer fazer, se atira logo na tarefa. Isso é altamente relevante e é o que vai fazer exatamente você alcançar. Tá? E pode ser vídeos motivacionais ou até trechos de filmes. O importante é que gere o sentimento em você. Tá? Sempre que um conteúdo te inspirar, dê um jeito de guardá-lo para assistir sempre que precisar de uma força. A inspiração fortalece a tua vontade, te colocando no estado necessário para entrar em ação. Então é exatamente isso, tá? Uma coisa importante aqui, ressaltando, né? Sempre que um conteúdo te inspirar, dê um jeito de guardá-lo, tá? Sempre que um conteúdo te inspirar, dê um jeito de guardar ele para você assistir o quantas vezes precisar. Salva ele em algum lugar, salva o link, enfim, dá o teu jeito aí de manter ele sempre a um clique de distância para que você possa dar o play e assisti-lo e de uma certa forma deixar, né, as suas emoções serem influenciadas por aquele vídeo, tá bom? A inspiração diária se trata disso, reunir uma série de conteúdos que te inspirem e assistir eles todos os dias para colher essa inspiração. Então, uma coisa importante também é todo conteúdo que você se deparar e que despertar a tua motivação, o teu desejo de ir atrás daquilo que você quer conquistar, tá? Guarda ele. Guarda ele porque vai ser importante para quando você precisar daquele sentimento, você reassistir aquele conteúdo. Perfeito? Bom, começo de curta duração. Essa técnica ela é muito boa porque ela tem um objetivo de enganar o teu cérebro, te dando uma percepção falsa de duração da tarefa. Tá? Então você tem aquela percepção de que a tarefa vai ser um sacrifício, a tarefa vai ser longa, a tarefa vai ser penosa,
E quando você tem essa ideia do começo de curta duração, você já começa com uma ideia de que seguinte, eu vou dedicar apenas 5 minutos para essa tarefa. Cara, isso é incrível, tá? Porque isso funciona mesmo. Eu vou dedicar apenas 5 minutos para essa tarefa. É isso que eu vou fazer. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que depois que você começar a tarefa, você não para mais. Né? Depois que você começa a tarefa, você não para mais. E aí quando vê já foi meia hora, 1 hora naquela tarefa e, logicamente, você só ia atribuir 5 minutos. E por que essa técnica ela é extremamente relevante e importante, tá? Porque muitas vezes você não começa a tarefa porque, isso vai me custar muito esforço, eu vou dedicar muito tempo, e não vou começar. E aí você não começa. E logicamente, você não tem chances de entrar no que é chamado de estado de flow, né? Você não entra naquele estado onde você, né, flui com a tarefa e vai trabalhando ela ao longo do tempo. Você não dá essa chance. Agora, quando você fala, não, peraí, eu vou começar essa tarefa, vou dedicar apenas 5 minutos para ela. Tá? É pouco tempo que você começa, e aí você vê que já se passaram ali 30 minutos se você ainda está trabalhando nela. Né? Então, toda tarefa você vai começar com a ideia de realizar por apenas 5 minutos. Vai acontecer que depois dos 5 minutos você não vai mais parar e vai prosseguir a tarefa. Tá? Não coloque 5 minutos em um temporizador, isso é extremamente relevante, tá? Não temporize esse tempo. Por quê? Porque esse tempo é somente para enganar o teu cérebro. Entendeu? Você não vai dedicar 5 minutos para aquela tarefa. Mas, né? Caso você queira dedicar 5 minutos àquela tarefa, você pode, mas não temporiza. Por quê? Porque aí não vai ter um alarme dizendo aos 5 minutos acabou. Aí você, né, pode ser que você tenha um ataque de preguiça e não, peraí, já acabou os 5 minutos, agora eu vou parar. Não, é importante que você deixe fluir, tá? Você não vai passar 5 minutos da tarefa, vai passar mais desde que não temporize, tá? Então, isso aí é extremamente importante você realizar. Isso engana o cérebro, dando a ele uma percepção de algo rápido e fácil. Faça isso com qualquer tarefa, tá? Comece as tarefas com esta frase. Vou fazer isso apenas por 5 minutos, tá bom? Isso é extremamente relevante. Remoção dos distratores. Muita gente não faz isso, tá? Os japoneses, eles têm uma técnica muito interessante, na qual eles chamam de seiri, se eu não me engano. Aonde o seiri é basicamente remover tudo aquilo que te atrapalha do ambiente, da mente, e deixar apenas aquilo que coopera com o teu trabalho. Né? Isso é extremamente inteligente e é o que todas as pessoas deviam fazer. Né? Então, primeiro passo, remover todas as distrações. Vamos fazer isso trancando primeiramente o celular em algum lugar em que fique mais difícil de pegar. Tá? Tranca o celular em algum lugar que fica difícil de resgatá-lo. Por quê? Porque o celular é uma das coisas que mais te distrai. Os barulhos das notificações, né, aquilo realmente já desloca a tua atenção exatamente para o celular, para ver qual for a mensagem que te enviaram, ou qual é o de que se trata, né, aquela notificação. Tá bom? Então, os celulares, eles são os maiores distratores, isso sem dúvida. Notificações roubam toda a tua atenção quando elas soam. Então é importante você deixar isso de lado. Computador em modo foco, sempre. Sempre computador em modo foco. Nada de receber as notificações dos celulares no PC, tá? Nada de nada. Tá? Pega e dê algum jeito, porque você tem que vincular ao Windows, né? Caso você use o Windows, onde você recebe as notificações dos celulares no PC, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Qualquer coisa que possa chamar a sua atenção, ela precisa ser eliminada. Isso faz parte dessa técnica aqui, tá? Atribuição de seriedade. O que você não leva a sério, faz de modo preguiçoso. Bom, acho que isso eu nem preciso explicar, né? O que você não leva a sério, você faz exatamente de modo preguiçoso. E muitas pessoas fazem as coisas de modo preguiçoso só porque não levam as coisas a sério. Né? Então, sentam para trabalhar, vão trabalhar lá de pijama. Né? Então, não se trabalha de pijama.
Você vai dormir de pijama, mas trabalhar não. Então é importante que você use uma vestimenta adequada ao seu trabalho. Para quê? Para que isso cria a sensação de importância do trabalho. Se você não tem a sensação de importância, como é que você vai atribuir algo como importante se você não dar a entender que aquilo é importante? Você não comunica que aquilo é importante. Né? Nós não comunicamos somente com palavras. Você tem a comunicação não verbal. Não é? O que é a comunicação não verbal? É a comunicação por meio de ações, comportamentos, né, que nós executamos. Essa é a comunicação não verbal. E muitas vezes a gente ignora isso. Né? Não, peraí. Eu vou sentar aqui de pijama e vou esperar realizar um bom trabalho. Vai ser difícil. Por quê? Porque você não está atribuindo aquilo como algo importante. Agora, quando você se prepara para aquilo, né? Veste uma roupa melhor para trabalhar, não é? Você atribui uma importância maior àquilo que você está fazendo. E isso faz uma diferença muito grande, tá? Então, não trabalhe em cima da cama deitado e não estude deitado no sofá, pelo amor de Deus. Leva a sério. Vista-se bem para trabalhar como se fosse sair de casa para aquilo. Tenha um espaço que é só para o trabalho e vá para lá sempre que for trabalhar. Tá? Âncoras. Isso aqui é importante, tá? As âncoras, elas são bastante conhecidas na PNL e são a junção de um estímulo com uma resposta. De modo que um estímulo, ou seja, pode ser um espaço para trabalhar, gera uma resposta condicionada. O trabalho mais vontade de trabalhar. Entende? Então, você associa algo a um determinado estímulo. E esse estímulo, quando for gerado, vai gerar a resposta associada. Né? Então, quando eu tenho um espaço para um trabalho, eu estou associando aquele espaço ao trabalho. E quando eu estou naquele espaço, meu cérebro entra no modo trabalho, digamos assim. Não é? E aí você entra no modo trabalho e consegue trabalhar muito melhor. Então, por isso que é importante você ter um local para trabalhar, tá? E esse local, à medida que você for associando o trabalho a ele vai tender a colocar o teu cérebro no modo trabalho para você conseguir executar. E isso vale também para os estudos, tá? Então, sempre que você for estudar, né, é importante que você tenha um lugar para estudo, para que o teu cérebro ele entre no modo estudo e você consiga estudar tranquilamente, tá? Então aqui eu passei para você as técnicas que eu reuni, né, ao longo dos meus estudos de antiprocrastinação. Espero que você aproveite e vai te ajudar bastante. Nos vemos aí no próximo vídeo.